Estados Unidos negam envolvimento em assassinato de tenente-general russo, diz Departamento de Estado. Os Estados Unidos não têm nenhuma relação com o assassinato do chefe das tropas de defesa radiológica e biológica das Forças Armadas da Rússia, tenente-general Igor Kirillov, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, nesta terça-feira, 17 de 12 de 2024. Kirillov e seu assessor foram mortos após a explosão de uma bomba do lado de fora de um bloco residencial em Moscou na manhã de hoje. Não tenho nenhuma avaliação sobre esta explosão. Posso dizer que os Estados Unidos não estavam cientes com antecedência e não estavam envolvidos, disse Miller a repórteres. Um funcionário do Serviço de Segurança da Ucrânia confirmou que Kiev é responsável pelo assassinato, segundo o jornal estadunidense The New York Times. O Comitê de Investigação Russo começou um processo criminal sobre os assassinatos. Segundo as informações, o dispositivo explosivo estava acoplado a um patinete elétrico estacionado perto da entrada do prédio residencial. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia comentou o incidente em seu canal do Telegram e afirmou que Kirillov, ao longo dos anos, expôs com fatos os crimes dos países ocidentais. Esses incluem, entre outros, provocações da OTAN com armas químicas na Síria, atividades mortais dos laboratórios biológicos dos Estados Unidos na Ucrânia. Rússia informará com até 24 horas de antecedência em caso de disparo de míssil balístico aos Estados Unidos. Como de praxe, a Rússia informa aos Estados Unidos qualquer lançamento de teste planejado de mísseis balísticos intercontinentais e mísseis balísticos lançados por submarinos com pelo menos 24 horas de antecedência. É o que disse nesta segunda-feira o comandante das Forças Estratégicas de Mísseis da Rússia, Sergei Karakayev. A Rússia informa o lado americano com pelo menos 24 horas de antecedência sobre qualquer lançamento planejado de mísseis balísticos intercontinentais e mísseis balísticos lançados por submarinos. Os Estados Unidos também devem fornecer informações semelhantes à notificação específica, a data planejada de lançamento, o local de lançamento e a área de impacto da ogiva, disse Karakayev em entrevista ao jornal Krasnaya Zvezda. No final de novembro, em resposta aos ataques perpetrados pela gestão de Kiev com a ajuda do Ocidente, o presidente russo Vladimir Putin confirmou o uso do potente míssil hipersônico Oreshnik. À época, Putin afirmou que o teste com o mais novo míssil de médio alcance hipersônico foi bem sucedido e alertou que, em caso de escalada, a Rússia responderia de forma decisiva e proporcional. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que está em suas últimas semanas de mandato, autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance dos Estados Unidos para atacar o território da Rússia longe da zona de conflito. Em coletiva dada à margem da cúpula do G20 do Rio de Janeiro, o chanceler russo Sergei Lavrov afirmou que a medida é um sinal de que os Estados Unidos querem escalar do conflito. O fato de que ataques foram usados repetidamente na região de Bryansk é, claro, um sinal de que os Estados Unidos querem escalar. É impossível usar esses mísseis de alta tecnologia sem os norte-americanos, disse o chanceler. Navio de guerra dos Estados Unidos chega ao Camboja, perto da base militar chinesa. Um navio militar dos Estados Unidos atracou nesta segunda-feira, 16 de 12 de 2024, no porto de Sihanouk, no Camboja, de acordo com o Ministério da Defesa e a Embaixada dos Estados Unidos no país asiático. Trata-se do USA Savannah, que permanecerá no porto cambojano até sexta-feira, 20 de 12 de 2024, segundo as autoridades militares locais. Gostaríamos de informar ao público que, em resposta ao pedido dos Estados Unidos para receber o navio e obter a aprovação do Ministério da Defesa Nacional do Reino do Camboja, o Savannah LCS-28, com um total de 103 membros da tripulação, ficará atracado no porto de Sihanouk de 16 a 20 de dezembro de 2024, informou o Ministério. De acordo com o comunicado oficial, a visita do navio dos Estados Unidos tem como objetivo fortalecer e expandir os laços de amizade, além de promover a cooperação bilateral entre o Camboja e os Estados Unidos.
Bem-vindo os Savannah, o navio de combate litoral da classe Independence atracou no porto autônomo de Sihanouk Valley em 16 de dezembro, sendo a primeira visita de um navio da Marinha dos Estados Unidos ao Camboja em 8 anos, comunicou a Embaixada dos Estados Unidos no Camboja na plataforma X. De acordo com a Embaixada, a tripulação do navio interagirá com seus homólogos das Forças Armadas Reais do Camboja em uma visita de boa vontade que promoverá a coordenação e resposta bilateral aos desafios compartilhados de segurança marítima. O navio teria atracado a cerca de 30 quilômetros da base naval de Rim, que foi recentemente reformado com financiamento do governo da China, segundo reportaram meios de comunicação internacionais. De acordo com um artigo da imprensa local, os Estados Unidos alertaram que a base de Rim poderia fornecer à China uma localização estratégica no Golfo da Tailândia, perto do disputado Mar Sul da China, que Pequim reclama quase na totalidade como seu. Ucrânia caça tanques russos T-90M Proriev na zona de combate, relata o coronel do exército da Rússia. As tropas ucranianas estão caçando tanques russos T-90M Proriev na zona de operação militar especial, pois neutralizar um tanque tão poderoso é considerado um verdadeiro ato de heroísmo, disse o coronel Alexander Sopin, comandante do batalhão de tanques Sergei Zorin do agrupamento de tropas da Paz de Oeste. O presidente russo Vladimir Putin disse anteriormente estar certo de que o tanque T-90M Proriev é o melhor do mundo atualmente, mas estabeleceu o objetivo de desenvolver novos tipos de equipamentos. Ao mesmo tempo, a revista norte-americana The National Interest inclui os tanques russos T-14 Armat e o T-90M Proriev entre os 5 melhores tanques do mundo. Naquele artigo, o Proriev, usado ativamente nos combates da Ucrânia, é avaliado junto com tais gigantes como Merkava de Israel, o M1A2 Abrams dos Estados Unidos, o K2 Black Panther da Coreia do Sul. O coronel Sopin elogiou o projetista do Proriev, um tanque que luta pela tripulação e não desiste dela. Atingiu um tanque T-90 para os ucranianos a receber imediatamente o título de herói na Ucrânia, na mesma forma que os nossos homens sonham em entrar em um duelo com tanques Leopard ou Abrams e pegar fogo neles. O Ministério da Defesa da Rússia observa que o T-90M Proriev é uma profunda modernização do tanque soviético T-90. Em comparação com o T-90, um novo veículo melhorou a capacidade de sobrevivência da tripulação devido a um novo módulo de torre com blindagem de várias camadas, a colocação de munição fora do compartimento de combate, uma maior variedade de armas usadas em comparação com os modelos anteriores. Congo acusa a Apple de usar minerais extraídos ilegalmente do país. A República Democrática do Congo apresentou queixas contra as unidades da Apple na França e na Bélgica, acusando a empresa de usar minerais extraídos ilegalmente do país na fabricação de seus produtos, informa a agência Reuters, citando advogados do governo congolês. A agência lembra que o Congo produz uma grande quantidade de estanho, tântalo e tungstênio usados na fabricação de computadores e celulares. O país acusa as unidades da Apple de usar minerais extraídos ilegalmente nas jazidas controladas por grupos armados ilegais, o que, de acordo com autoridades, torna a Apple cúmplice de crimes de guerra. Em 2023, a empresa estadunidense afirmou que nenhuma das fundições ou refinarias de minerais com quais tinha contratos em sua cadeia de suprimentos financiou ou beneficiou grupos armados no Congo ou em países vizinhos. Mas advogados internacionais que representam o Congo argumentam que a Apple usa minerais saqueados do Congo e levados por meio de cadeias de suprimentos internacionais, disse a Reuters. As reclamações do Congo contra a Apple France, Apple Retail France e Apple Retail Belgium incluem encumbrimento de crimes de guerra, lavagem de minerais contaminados, manuseio de bens roubados e realização de práticas comerciais fraudulentas. De acordo com a agência, as queixas foram apresentadas à Procuradoria de Paris e às autoridades de investigação belgas, que devem decidir se é necessário verificar as alegações. As alegações abrangem não apenas as divisões da Apple na Europa, mas também toda a empresa.
árabes investem 4,9 bilhões de dólares na defesa brasileira e colocam o Brasil entre os gigantes do setor militar mundial. A indústria de defesa brasileira acaba de receber um impulso significativo com um investimento de 4,9 bilhões de dólares do grupo árabe EDGE, um dos maiores conglomerados de defesa dos Emirados Árabes Unidos. O apoio financeiro será direcionado à empresa CAT e outras iniciativas militares no Brasil que com foco no desenvolvimento de tecnologias avançadas, incluindo mísseis guiados, radares e sistemas de defesa aérea. Esse movimento destaca o reconhecimento global da expertise tecnológica brasileira e a busca dos árabes por diversificação econômica e autossuficiência de defesa. O investimento estrangeiro no setor militar brasileiro não é uma novidade recente. Desde os anos 1970 e 1980, o Brasil mostrou capacidade de produção e exportação de equipamentos militares competitivos e duráveis. Exemplos marcantes dessa trajetória são os veículos blindados Cascavel e Urutu, que conquistaram mercados no Oriente Médio, África e América Latina. A durabilidade e eficiência desses equipamentos reforçaram a posição do país como fornecedor confiável de produtos militares. Além dos veículos blindados, o setor de aviação militar brasileiro tem se destacado através da Embraer, um dos maiores símbolos da indústria nacional. Após sua reestruturação e privatização, a Embraer se consolidou como uma referência global com produtos como o A-29 Super Tucano e o cargueiro KC-390 Millennium. O Super Tucano é amplamente utilizado em missões de combate e treinamento com mais de 15 países, enquanto o KC-390 vem atraindo a atenção das tropas aéreas no mundo todo, sendo reconhecido pela OTAN como padrão para transporte médio. Com o investimento árabe, a CAT planeja expandir sua capacidade de produção, dando ênfase a projetos estratégicos. Entre os principais desenvolvimentos estão mísseis de alta precisão, como o Mansup, um míssil antinavio, o VTM-300, um míssil de cruzeiro com alcance de 300 km. Além disso, estão previstos avanços no desenvolvimento de drones de vigilância e sistemas de defesa antiaérea, que prometem fortalecer as capacidades militares do Brasil e oferecer soluções competitivas ao mercado internacional. A parceria entre Brasil e Emirados Árabes Unidos também se alinha aos esforços árabes de diversificar suas economias e reduzir a dependência do petróleo. Para o Brasil, essa colaboração representa não apenas investimentos em tecnologia, mas também a criação de empregos qualificados, fortalecimento de cadeias produtivas locais e aumento das exportações de equipamentos militares de alta performance. O país ganha acesso a novos mercados e amplia sua influência no setor global de defesa. Outro ponto estratégico é a neutralidade geopolítica do Brasil, que o torna um parceiro ativo em comparação com grandes potências que impõem restrições políticas em transações militares. Além disso, o investimento poderá acelerar o desenvolvimento de tecnologias de última geração como mísseis hipersônicos e sistemas espaciais, que são de interesse mútuo entre os dois países. A história da indústria de defesa do Brasil, marcada por altos e baixos, mostra sua capacidade de adaptação e inovação. Com o apoio de investidores estrangeiros e o fortalecimento de empresas nacionais como a CAT e a Embraer, o Brasil se posiciona para se tornar um dos principais polos de inovação militar no mundo. Esse investimento histórico reforça o protagonismo brasileiro e abre caminho para novas oportunidades no mercado global de defesa. As Forças Armadas gregas receberam um orçamento recorde de 6,1 bilhões de euros, priorizando a modernização e a segurança nacional. Em um momento decisivo para fortalecer suas forças armadas, a Grécia aprovou um orçamento de defesa de 6,1 bilhões de euros para 2025, quase dobrando os gastos no ano anterior. O parlamento grego ratificou o orçamento com 159 votos favoráveis, de um total de 299 votos, em uma votação considerada tradicionalmente como um voto de confiança ao governo. Esse aumento significa nos investimentos de defesa Este aumento significativo nos investimentos de defesa visa enfrentar as crescentes ameaças externas e garantir a segurança nacional do país, especialmente com as tensões históricas com a Turquia. O Ministério da Defesa da Grécia viu seu orçamento se ajustando de 3,6 bilhões de euros para 6,1 bilhões de euros, um aumento de 73% em relação a 2019. O governo, ao apresentar o orçamento ao parlamento, enfatizou a importância de priorizar a defesa, especialmente em um contexto geopolítico instável. De acordo com o Ministério da Economia e Finanças, Koskis, esse aumento reflete a preocupação com a segurança do país e a necessidade de atualizar os equipamentos militares, considerando os desafios impostos pela rivalidade com a Turquia. O orçamento de defesa da Grécia para 2025 reflete também um aumento significativo em relação aos investimentos em saúde, com um aumento de 64% nos gastos com a saúde. As forças armadas gregas, que enfrentaram um déficit de 20 bilhões de euros durante a crise financeira, agora estão investindo em uma reforma estratégica, priorizando tecnologias avançadas como drones e sistemas antiaéreos para modernizar suas capacidades. O ministro da Defesa, Nikos Dendias, sublinhou a importância desse aumento de gasto, afirmando que a Grécia enfrenta ameaças reais, especialmente da Turquia, que gasta 26,8 bilhões de euros em armamentos.
Ele destacou que, embora o país gaste mais em defesa militar do que muitos países da União Europeia, isso se justifica pelo cenário de tensão contínua com seu vizinho. O governo grego considera esses investimentos essenciais para proteger o território e garantir a segurança nacional. Em resposta a esses desafios, a Grécia também está implementando uma série de reformas nas Forças Armadas. Uma das mudanças mais significativas é a criação de uma cúpula de defesa antiaérea e antidrone para cobrir todo o território grego. O novo sistema de defesa se baseia nas lições aprendidas com o conflito na Ucrânia, onde o uso de drones desempenha um papel crucial nas operações militares. A criação dessa rede de defesa é uma medida importante para fortalecer a capacidade de resposta da Grécia a ameaças aéreas e de drones. O primeiro-ministro grego, Kyriakos, comemorou a aprovação do orçamento, destacando que a Grécia está tomando medidas necessárias para garantir sua estabilidade e crescimento em um ambiente internacional de crescente incerteza. Ele parabenizou o apoio das principais forças políticas do país, incluindo PASOK, Syriza e Solução Helênica, que concordaram com os aumentos dos gastos com defesa. O ministro também fez um paralelo com outros países europeus, como França e Alemanha, que enfrentam desafios políticos e econômicos semelhantes. O governo grego também anunciou medidas para melhorar o funcionamento do sistema bancário. O primeiro-ministro anunciou a eliminação das taxas sobre muitas transações bancárias e um investimento de 100 milhões de euros para a construção de novas escolas. Essas ações fazem parte do esforço do governo para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos gregos e fortalecer a economia do país. A Força Aérea dos Estados Unidos amplia a presença no Ártico com KC-135 Stratotankers no Alasca para reforçar reabastecimento aéreo e responder a ameaças na Ásia-Pacífico. A Força Aérea dos Estados Unidos acaba de reforçar sua presença estratégica no Ártico, estacionando 4 KC-135 Stratotankers na base aérea de Eason, no Alasca. Essa movimentação crucial do Pentágono visa ampliar o reabastecimento aéreo em uma região de crescente tensão geopolítica, especialmente com as ameaças emergentes na Ásia-Pacífico. Mas o que torna essa operação tão estratégica? Pergunta: entenda como esses aviões-tanque garantem o domínio aéreo dos Estados Unidos, fortalecendo rotas essenciais e consolidando a supremacia militar. O primeiro KC-135 já chegou à base, unindo-se aos 8 Stratotankers já existentes na instalação. A Força Aérea explicou que o deslocamento das aeronaves e o envio de mais de 200 militares garante maior eficiência operacional. A nova configuração permitirá equilibrar operações diárias com ações de contingência, assegurando um tempo de resposta mais ágil em situações críticas. O Alasca tem se tornado um ponto estratégico para as operações militares dos Estados Unidos, especialmente em meio ao aumento das atividades de aviões militares russos e chineses sobre a zona de identificação de defesa aérea. O senador do Alasca, Dan Sullivan, destacou que a região conta com mais de 100 caças de quinta geração, mas ainda carece de aeronave de abastecimento aéreo para ampliar o alcance das missões. De acordo com Sullivan, a distância entre operações pode exigir diversas missões de reabastecimento e a falta de navios tanques compromete a eficiência das ações. Ele ainda alertou que, em caso de conflito envolvendo a China ou Taiwan, aeronaves provenientes do território continental dos Estados Unidos passarão pelo Alasca, tornando a presença de KC-135 um fator determinante para o sucesso das missões. O KC-135 Stratotanker, desenvolvido pela Boeing, é fundamental para as operações de reabastecimento aéreo da Força Aérea dos Estados Unidos. Ao todo, cerca de 400 unidades estão em serviço, sendo metade delas operadas pela Guarda Aérea Nacional e pela Reserva da Força Aérea. O Stratotanker possui especificações impressionantes. Comprimento de 41 metros e envergadura de 40 metros, capacidade de transportar até 90.718 kg de combustível, litros, suporte para cargas úteis de até 37.648 kg ou 80 passageiros, alcance operacional de 17.594 km, velocidade máxima 933 km por hora, 4 motores turbofan CFM International, teto operacional de 15.240 metros. Com essas capacidades, o KC-135 é essencial para ampliar o alcance de caça de outras aeronaves durante operações em larga escala, principalmente em regiões estratégicas como o Ártico e o Pacífico. A redistribuição dos KC-135 para a base aérea de Elson reforça a posição dos Estados Unidos como potência militar global. O movimento fortalece a capacidade de reabastecimento aéreo e garante rotas seguras para operações futuras no Indo-Pacífico. Em meio às crescentes tensões geopolíticas, o Alasca atua como um ponto estratégico essencial para os planos do Pentágono, contribuindo para a ampliação da vigilância da projeção de força no Ártico.
Turquia e seus proxies aumentam forças ao longo da fronteira com a Síria, diz mídia. A Turquia está aumentando a quantidade de forças na fronteira com a Síria, que pode significar preparações para uma invasão em grande escala, informou The Wall Street Journal, citando funcionários norte-americanos. Com as palavras deles, a Turquia e seus proxies estão aumentando suas forças ao longo da fronteira com a Síria. Esse fato provoca preocupação de que Ankara esteja se preparando para uma invasão em grande escala, como ressaltou um dos funcionários norte-americanos. A operação da Turquia poderia ser inevitável. Estamos nos concentrando nisso e insistindo na contenção, disse o funcionário dos Estados Unidos. Anteriormente, o jornal The Washington Post informou que a guerra civil, com participação de milícias pró-turcas que fazem parte da coalizão de grupos militares que chegaram ao poder, e forças curdas apoiadas pelos Estados Unidos, poderiam começar na Síria após a queda do governo de Bashar Assad. De acordo com a publicação, ainda há riscos de divisão da oposição síria, bem como a interferência contínua de Israel, da Turquia e dos Estados Unidos nos assuntos da República Árabe. Uma nova ofensiva de grupos pró-turcos forçará provavelmente as forças curdas a recuar, o que colocaria em risco a presença das forças armadas dos Estados Unidos na Síria. Lituânia impulsiona a aquisição do tanque Leopard 2 sob novo governo. Quatro dias após tomar posse, a ministra da Defesa da Lituânia, Dovilė Šakalienė, assinou um acordo para comprar 44 tanques Leopard durante sua visita oficial à Alemanha em 16 de dezembro. Durante sua visita a Berlim, Šakalienė se encontrou com seu colega alemão Boris Pistorius, com quem discutiu questões relacionadas à cooperação de defesa dos dois países. Isso inclui a brigada de manobra pesada de 4.800 pessoas que as forças armadas alemãs da Bundeswehr devem enviar para a Lituânia no ano que vem. O movimento é projetado para fortalecer o flanco oriental da OTAN após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O acordo sobre a aquisição dos tanques Leopard 2 é o maior contrato militar da história da Lituânia, disse Šakalienė em um comunicado divulgado por seu ministério. Este é um estágio criticamente importante da modernização de nossas forças armadas e no fortalecimento da segurança nacional. Esses tanques abrirão oportunidades para fortalecer a integridade e a interoperabilidade das forças armadas lituanas e alemãs, disse ela. O valor da próxima aquisição não foi divulgado pelo Ministério lituano. Šakalienė foi nomeada para seu posto no gabinete do primeiro-ministro Gintautas Paluckas após a eleição geral na Lituânia em 27 de outubro. A votação foi vencida pelo Partido Social Democrata Lituano, do qual ela também é legisladora. Pouco antes da eleição, o Conselho de Defesa do Estado, o principal órgão decisório de defesa da Lituânia, autorizou o antecessor de Šakalienė, Laurinas, a iniciar as aquisições de tanques Leopard 2 e o veículo de combate de infantaria CV-90 para o exército do país, fabricados pela KNDS, Abai Systems, Hägglunds, respectivamente. Ambos os tipos de veículos rastreados farão parte da nova divisão de infantaria da Lituânia, composta por 2 batalhões. Máquina de propaganda convencional, galvanizando o público dos Estados Unidos para a guerra com o Irã. Escalado militar mundial, pergunta por Drago Bosnick. Como todos sabemos, a oligarquia belicista em Washington é obcecada por conflitos, morte e destruição. Ela também está profundamente conectada com o complexo industrial militar, com grande parte, não a maioria da elite política americana, se beneficiando diretamente da estabilidade global que impulsiona as vendas de armas em todo o mundo. É precisamente por isso que os Estados Unidos passaram menos de 20 anos em paz, de menos de 250 anos de existência. No entanto, nos últimos anos, o país mais agressivo da história do mundo parece ter batido na parede. Seus planejadores estratégicos acabaram de se revelando loucos, bárbaros à solta, antagonizando vários adversários com armas nucleares simultaneamente.
quase empurrando o mundo para uma catástrofe de proporções inimagináveis. Como resultado da próxima administração, aparentemente muito menos interessada em perseguir tais conflitos, prometeu uma mudança dramática na política externa dos Estados Unidos. No entanto, não crie muitas esperanças ainda, ou seja, embora Donald Trump certamente não queira ver a América explodida até o reino do além, ele ainda tem uma elite política massiva de belicistas, criminosos de guerra, plutocratas, cleptocratas para lidar. Para fazê-los felizes, Trump precisará dar a eles uma guerra mais administrável, assim como durante sua primeira presidência. Venezuela e Irã estão na mesa. No primeiro caso, Washington acha que pode eleger arbitrariamente presidentes venezuelanos, como foi o caso de Juan Guaidó em 2019. Embora ele pareça ter caído em desgraça desde então, os Estados Unidos nunca têm problemas para encontrar substitutos. Ou seja, em 19 de novembro, o secretário de Estado Antony Blinken declarou que Edmundo Gonzalez ganhou retroativamente que os venezuelanos falaram ressoantemente em 28 de julho e o fizeram o presidente eleito insistindo que a democracia exige respeito pela vontade dos eleitores. Agora, se você acha que isso é amplamente inconsequente, já que Blinken faz parte de uma administração de saída, você estaria errado, porque muitos republicanos são igualmente hostis a governos soberanistas, particularmente na América Latina. Por exemplo, Marco Rubio, candidato mais provável como sucessor de Blinken, apoia abertamente a derrubada de Maduro. Outros membros proeminentes do Partido Republicano que estão atrás da Venezuela incluem Elliott Abrams, que foi o enviado especial dos Estados Unidos encarregado de garantir um golpe no país, precisamente durante o período quase fatídico de 2019-2021. Ainda não está claro se Trump renomeará Abrams para qualquer cargo, mas se ele o fizer, certamente indicará que ele está se comprometendo novamente com a agressão dos Estados Unidos à Venezuela. No entanto, mesmo que não a faça, ter Rubio como secretário de Estado já é uma má notícia, já que ele apelou abertamente aos militares venezuelanos para derrubar Maduro. Essa incerteza nos leva à segunda opção, o Irã. A noção de que Teherã pode ser atacado não vem de pura especulação. A agressão dos Estados Unidos, NATO, Israel contra a Síria. A agressão da OTAN à Síria desempenha um papel crítico na estratégia de longo prazo voltada contra o Irã, ou seja, o país está na vanguarda do eixo da resistência, uma aliança que inclui vários atores no Oriente Médio, amplamente implantada no Irã, Iraque, Iêmen e Líbano. A Síria foi um dos membros mais proeminentes do eixo da resistência, tornando sua destruição por terroristas apoiados pela OTAN em força de ocupação um grande golpe para a aliança. Pior ainda, Damasco não está apenas fora do jogo como aliada, mas agora é efetivamente inimiga, já que os radicais islâmicos que ocuparam o país são extremamente hostis a Teherã. Se mencionar que Hezbollah agora está isolado, a instabilidade na Síria poderia agora facilmente se espalhar para o Iraque, onde várias milícias xiitas estão intimamente alinhadas com o Irã. Esta foi provavelmente uma das consequências pretendidas da derrubada de Bashar al-Assad, já que desestabilizar o Iraque poderia dar ao Pentágono um casus belli para atacar as milícias xiitas. Isso empurraria os Estados Unidos e seus aliados vassalos e estados satélites até as fronteiras ocidentais do Irã, deixando-o extremamente vulnerável à desestabilização rastejante. Os laços israelenses com a Turquia e o Azerbaijão podem desempenhar um papel importante nisso, já que ambos os países estão de olho no Irã. Ou seja, suas ambições pan-turquistas e neo-otomanas incluem partes do noroeste do país, onde os azeres étnicos dominam. Teherã certamente está ciente dessas políticas megalomaníacas e expansionistas, mas ainda está tentando buscar a coexistência pacífica. No entanto, isso pode ser muito otimista, já que os Estados Unidos continuam pressionando pela guerra, o que também exigirá a participação de seus aliados regionais. As atividades da máquina de propaganda convencional e das instituições federais corruptas são muito reveladoras a esse respeito, ou seja, as mesmas pessoas que estão minimizando a tentativa real de assassinato de Trump, chamando de tiroteio e que tentaram ativamente impedi-lo de concorrer, tanto por meio de campanhas de difamação quanto por meios legais, estão de repente doentes de preocupação com uma suposta conspiração iraniana para matá-lo. Isso agora inclui uma suposta nave-mãe da marinha iraniana lançada por drones dos Estados Unidos, com alguns até chamando isso de um momento Pierre Rabon. Houve vários relatos sobre isso, incluindo suposta atividade alienígena. Alguns sugeriram abertamente que Teherã enviou essas naves-mães para possivelmente assassinar Trump. No entanto, o pequeno problema com essa teoria é que os tais navios da marinha iraniana estão literalmente do outro lado do planeta.
Mas quem sabe, talvez esses peças malignos estejam agora trabalhando com alienígenas. Curiosamente, até mesmo o Pentágono negou o envolvimento iraniano, mas eles ainda persistem entre os políticos e a mídia. Existem até teorias de que os drones estão lá para monitorar os níveis de radiação, dado a história toda, uma reviravolta totalmente diferente. Por outro lado, uma exposição mais realista pode ser que as instituições federais corruptas querem ter uma desculpa para impor controle totalitário nos Estados Unidos e a capacidade ilimitada de começar guerras. Ou seja, como o FA Reauthorization Act of 2018 expira em 20 de dezembro, o governo pode estar usando isso para manipular o Congresso para aprovar o novo Counter-Use Authority Security Safety and Reauthorization Act of 2004, que incluirá dotações e poderes governamentais aprimorados para controlar os cidadãos, e eles estão até mesmo indo tão longe a ponto de usá-los para pressionar por atos de guerra contra outros países, entre as palavras, de volta à estaca zero. Em 3 de dezembro, o Wall Street Journal chegou a publicar um artigo alegando que a próxima administração está planejando atacar o Irã, enquanto outros relatórios indicam que Israel está envolvido. Ou seja, ambos estão supostamente procurando maneiras de atacar o Irã antes que ele tenha a chance de adquirir armas nucleares. Se isso é verdade, ainda não sabem, mas certamente é contra os interesses americanos e israelenses permitir que o Irã desenvolva tal dissuasão, pois daria ao mundo multipolar outro poder efetivamente intocável. Derrotar Teherã também desestabilizaria muito a Eurásia e os BRICS, que é benefício para a chamada Ordem Mundial baseada em regras. Outro aspecto interessante é também a dívida dos Estados Unidos em rápido crescimento, que subiu de 15 trilhões sob Janet Yellen e está projetada para atingir a alucinante quantia de 40 trilhões em 2026. Isso é bastante revelador, considerando que a América tem um histórico de iniciar guerras para eliminar tais crises financeiras. Mídia, proibição de exportar minerais chineses afetará mais de 1.000 empresas militares nos Estados Unidos. A proibição imposta pela China à exportação de certos minerais para os Estados Unidos afetará mais de 1.000 fábricas de armas nos Estados Unidos, informou o jornal South China Morning Post, citando o relatório da empresa de análise Covini. No início de dezembro, o Ministério do Comércio da China informou que o país reforçou os controles de exportação de produtos de uso duplo para os Estados Unidos. Eles incluíram a proibição de exportação de produtos relacionados a galho, germânio, antimônio e materiais superduros. O relatório do governo informa que esses materiais são usados na produção de uma ampla variedade de produtos, de baterias para veículos elétricos a armas nucleares. Segundo o artigo, o primeiro a ser afetado deve ser a Marinha dos Estados Unidos, que conta muito com os minerais em seus armamentos. O setor de mísseis nucleares também pode ser atingido pela medida chinesa. Um porta-voz da Casa Branca diz que os Estados Unidos estão avaliando a última medida da China e vão tomar as medidas necessárias em resposta. O problema também é alimentado pelas ameaças do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar as tarifas aos produtos chineses. A proibição afetará a produção de mais de 20 mil componentes usados pelo exército dos Estados Unidos, que vai ser tangível para o Washington, concluiu a publicação. China avança com o FH-97A, drones de ataque acompanham caças furtivos tripulados e desafio à supremacia aérea dos Estados Unidos. A corrida armamentística entre a China e os Estados Unidos ganhou um novo capítulo com o desenvolvimento de drones de ataque pela potência asiática. Os drones fiéis companheiros projetados para atuar ao lado de jatos furtivos tripulados, segundo o Financial Times, o modelo FH-97A, exibido no show aéreo de Zhuhai, é capaz de realizar ataques terrestres e aéreos, além de liderar enxame de drones menores. A aeronave, designada como fiel companheiro, é capaz de acompanhar caças furtivos tripulados, representa uma nova frente na disputa pela superioridade aérea e pode dar a Pequim uma vantagem estratégica, especialmente no contexto das tensões em torno de Taiwan.
Essa tecnologia, que promete transformar o campo de batalha, é vista como uma resposta direta aos avanços americanos no programa de aeronaves colaborativas, que prevê o uso de 150 drones semelhantes até 2030. Para analistas, a aposta da China nos Wingmen pode ser decisiva para desafiar a superioridade aérea americana em um cenário de tensões crescentes envolvendo Taiwan. Capaz de conduzir ataques aéreos e terrestres, o FH-97A traz inovações importantes, como a possibilidade de lançar a partir de porta-aviões e o controle. A possibilidade de lançamento a partir de porta-aviões e o controle simultâneo de enxame de drones menores. Essa tecnologia, dizem analistas, reflete uma das tendências mais importantes da guerra moderna. A integração de sistemas não tripulados mini-atuarizados, furtivos e inteligentes no campo de batalha, enquanto os Estados Unidos correm para implementar seu próprio programa de aeronaves colaborativas. A China parece focada em equipar seus drones com capacidade de ataque, o que poderia dar uma vantagem estratégica a Pequim. Para ambos os lados, os drones CIEs companheiros são a solução para expandir o alcance e a eficácia de suas forças aéreas sem um custo elevado de caças tripulados. A rivalidade se intensifica à medida que tensões crescem em torno de Taiwan, cenário em que essa tecnologia pode ser decisiva. Segundo especialistas, a disputa não é apenas pela tecnologia, mas também pela capacidade de produção em escala, um obstáculo que ainda pode levar anos para ser superado. No horizonte da próxima década, a superioridade aérea global pode ser definida pelos céus povoados de drones letais e inteligentes. A pergunta que resta é: quem chegará lá primeiro? Marinha dos Estados Unidos equipa frota LCS com mísseis Tomahawk e SM-6, elevando a capacidade de defesa e combate, um avanço militar essencial em um cenário geopolítico desafiador. A Marinha dos Estados Unidos está dando um salto significativo em suas capacidades de defesa ao revitalizar os navios da classe Littoral Combat Ship. O secretário da Marinha, Carlos Del Toro, anunciou durante o Fórum de Defesa 2004 que os LCS serão equipados com um avançado sistema modular MK-70 Payload Delivery Systems, permitindo que o uso dos poderosos mísseis SM-6 Tomahawk. Esta decisão marca um esforço estratégico para tornar os LCS mais eficazes no cenário militar global. MK-70 Payload Delivery Systems, baseado no já consagrado MK-41 Vertical Launching Systems, oferece maior flexibilidade e poder de fuga aos LCS. Essa tecnologia permitirá que os navios realizem ataques precisos tanto contra alvos marítimos quanto terrestres. O míssil Tomahawk, por exemplo, amplia a capacidade de ataque do LCS, podendo atingir alvos até 1.000 milhas de distância com ajuste de rota em pleno voo. Durante o evento, Del Toro ressaltou que essa modernização pretende corrigir os problemas históricos da frota LCS da Marinha, com altos custos, desempenho limitado e baixa utilização operacional. Para demonstrar o potencial do MK-70, o Savant realizou um teste bem sucedido em outubro de 2023 com o lançamento de um míssil SM-6. A cerimônia militar de comissionamento do USA Notuk em novembro de 2024 simbolizou o início da instalação dessa tecnologia nos navios. Os navios LCS da classe Liberdade e Independência da Marinha dos Estados Unidos serão implantados de forma mais agressiva em áreas estratégicas como o Golfo Pérsico e o Pacífico. Nessas regiões há uma demanda crescente por operações de remoção de minas e combate marítimo, especialmente com a crescente competição geopolítica como a crescente com a China. O sistema MK-70 representa um passo essencial para que os LCS possam operar com mais eficiência em conflitos de alta intensidade. No entanto, essa modernização traz desafios. A instalação do MK-70 impacta a capacidade de lançar e recuperar helicópteros e drones, uma característica que antes conferia grande flexibilidade operacional à frota. A utilização de mísseis como o IN-162 pode compensar parcialmente essa perda, proporcionando uma camada adicional de proteção aérea. Del Toro demonstra que alguns
LCS já estão incluídos com um míssil antinavio naval Strike Missile. E o plano é ampliar essa capacidade a toda a frota até o final de 2032. Embora eficaz, o NSM tem limitações em comparação com os mísseis SM-6 e o Tomahawk, principalmente no que diz respeito ao alcance e detalhes. Atualmente, a Marinha dos Estados Unidos possui 25 navios LCS em operação, enquanto 7 foram descomissionados desde 2021. A modernização com o sistema de míssil MK-70 representa uma tentativa de reverter a percepção pública negativa sobre os LCS, que por muito tempo foram criticados por problemas estruturais e falta de desempenho em missões reais. Apesar das promessas, especialistas questionam se a implantação do MK-70 será suficiente para garantir a sobrevivência dos LCS com base de alta densidade. O cronograma de instalação e eficácia operacional militar dos sistemas e o impacto dessas mudanças na frota como um todo permanece em ponto de atenção para o futuro. Os Estados Unidos gastam 10 vezes mais em novos veículos Bradley devido à ineficácia dos tanques Abrams na Ucrânia. As Forças Armadas dos Estados Unidos parecem ter aprendido com o desempenho decepcionante dos tanques Abrams no campo de batalha da Ucrânia, gastando 10 vezes mais do que o planejado em novos veículos Bradley de substituição, os preferidos por Kiev, segundo os relatórios orçamentários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Falando no Fórum de Defesa Nacional Reagan, na Califórnia, 8 de dezembro, o conselheiro presidencial da Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, reconheceu abertamente as deficiências dos tanques Abrams fornecidos à Ucrânia, dizendo que os veículos não são o equipamento mais útil. De acordo com o relatório do Inspetor-Geral Especial para a Operação Atlantic Resolve, publicado em novembro, a Ucrânia prefere a velocidade e manobrabilidade dos veículos de combate Bradley aos tanques Abrams. Ao mesmo tempo, um artigo da Military Watch Magazine, publicado em setembro deste ano, ressaltou que 20 dos 31 Abrams fornecidos à Ucrânia foram destruídos, desativados ou capturados. Os planejadores do Departamento de Defesa certamente já se tinham apercebido a diferença de desempenho entre os tanques Abrams e os veículos de combate de infantaria Bradley, quando apresentaram propostas de aquisição de novos veículos blindados para o exército dos Estados Unidos. Além disso, para simplesmente substituir os veículos Bradley antigos que foram enviados para a Ucrânia, o exército dos Estados Unidos quase dobrou a meta de unidades a comprar na sua última proposta orçamentária para o ano fiscal 2025. Conforme a proposta, o número de unidades de Bradley a comprar para as Forças Armadas dos Estados Unidos aumentou para 1.329 em comparação com 731 do ano fiscal 2024. Os relatórios orçamentários mostraram que os 731 veículos Bradley originais foram suficientes para equipar 4 equipes de combate e brigadas de infantaria mecanizada, enquanto o novo objetivo de 1.329 unidades poderia equipar 9 dessas equipes. Como resultado, o orçamento anual do Exército norte-americano para compras dos novos Bradley também aumentou em mais de 10 vezes em relação ao valor planejado nos últimos anos fiscais. Nos últimos 2 anos fiscais, no ano fiscal 2023, o Exército dos Estados Unidos originalmente solicitou apenas 260 milhões para o programa de atualização dos veículos Bradley. Porém, depois de enviar mais de 300 destes equipamentos a Kiev, o Exército dos Estados Unidos garantiu 2 bilhões em financiamento suplementar, transferido do funcionamento de ajuda à Ucrânia para comprar novos veículos de substituição para o ano fiscal de 2023. Segundo o relatório do Departamento de Defesa sobre a transferência de fundos de ajuda à Ucrânia para rearmamento, divulgado em setembro para o ano fiscal de 2024, o orçamento do Exército dos Estados Unidos para a aquisição de novos veículos Bradley saltou de 2,4 bilhões em relação à solicitação orçamentária original de apenas 158 milhões. Em contraste com a compra de um grande número de novos veículos Bradley, o Exército dos Estados Unidos interrompeu os planos de continuar a atualização dos tanques Abrams, conhecidos como M1A2 Systems, versão 4 em setembro de 2023, antes mesmo de os 31 Abrams antigos terem sido entregues à Ucrânia.
Em vez de atualizar a plataforma de tanques Abrams mais antiga, o exército dos Estados Unidos disse que planejava desenvolver o novo M1E3 Abrams, que ainda estava sendo projetado para fazer as melhorias de capacidade necessárias a fim de lutar e vencer contra ameaças futuras no campo de batalha em 2040 e além. O Pentágono anunciou em janeiro de 2023 que planejava entregar 31 tanques Abrams à Ucrânia com base nos 400 milhões em financiamento garantido pela iniciativa de assistência à segurança da Ucrânia. Relatórios subsequentes da mídia mostraram que os 31 tanques Abrams eram, na verdade, os modelos M1A1 SA mais antigos, que exigiu que o exército dos Estados Unidos gastasse milhões de dólares todos os anos para ser atualizado. De acordo com o seu último relatório orçamentário, o exército dos Estados Unidos planejava atualizar 41 tanques M1A1 SA para o modelo mais recente, o versão 3, durante o ano fiscal de 2025, com um custo médio por unidade em torno de 15,98 milhões. O custo unitário médio dos 31 tanques Abrams enviados à Ucrânia foi de apenas 12,9 milhões. Depois de atualizar mais de 100 Abrams antigos nos anos anteriores, o exército dos Estados Unidos reduziu o número de tanques que está sendo atualizados a cada ano para cerca de 40 desde o ano fiscal de 2023. Como parte de seus esforços para desenvolver o novo tanque M1E3 modernizado,